muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse evento tão importante para falar sobre mudanças climáticas, sobre sustentabilidade. Eu trouxe o tema felicidade sustentável. Você pode fazer a diferença no mundo, trazendo um olhar sistêmico sobre a sustentabilidade. Se você quiser saber mais sobre a felicidade sustentável, esse é o meu perfil, felicidade_sustentável. Bem, eu sou a Shirley de Oliveira, eu sou jornalista de formação, professora universitária, com mestrado em comunicação pela ESPM, com foco em sustentabilidade e responsabilidade social. Sou certificada em Ciências Holísticas e Economia para a transição pela Schumacher College, aqui no Brasil. Eu fiz essa formação, mas também tive a oportunidade de trabalhar por 3 meses como voluntária na Schumacher College, lá na Inglaterra, um centro especializado em sustentabilidade, com uma pegada de ecologia profunda, da sustentabilidade do ser e também dessa visão da complexidade, porque é sobre isso, falar dos desafios de sustentabilidade ou de ESG ou de desenvolvimento sustentável nos dias atuais. Bem, eu sou morena, eu estou com o cabelo preso, estou vestindo uma blusa verde, tenho olhos, né, castanhos escuros, cabelos escuros também. E já vamos começar com uma reflexão: como pensar a sustentabilidade em tempos tão complexos? Nada binário, nada ou preto ou branco, né? Na verdade, essa forma de ver o mundo de uma forma linear é que tem provocado tantos problemas, sejam sociais ou ambientais. O Albert Einstein, tem uma frase que eu gosto muito de trazer nas minhas palestras, porque nos faz refletir sobre os nossos comportamentos ou os nossos modelos mentais ou mesmo os paradigmas que estamos vivendo. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o gerou. Então, em tempos complexos, o nosso pensamento, a nossa forma de agir precisa também dar um salto, porque se a gente continuar pensando, agindo da forma que fizemos até agora, nós não vamos mudar essa realidade. Para novos resultados, precisamos de novas ações. Para novas ações, precisamos de um novo pensar, de um novo olhar sobre o nosso papel aqui no planeta e sobre o papel da sociedade como um todo, das empresas, né, das organizações, dos governos, todos interconectados, né, numa intenção genuína de promover uma regeneração, né, do indivíduo, para que ele possa ser mais feliz, viver mais, ter qualidade de vida e também num planeta saudável, né? Mas como pensar a sustentabilidade se vivemos em bolhas, bolhas muitas vezes promovidas pela tecnologia, né? Não vou aqui tecer se a tecnologia é boa ou ruim, ela é neutra, na minha opinião, mas a forma como damos uso a essa tecnologia tem nos mostrado que estamos cada vez mais em bolhas, né? E essa forma de viver não conectado nem entre nós e nem com a mãe natureza, né? Com a nossa natureza, nos faz olhar só para a gente no modelo egocentrista que não cuida das relações, que não cuida, inclusive, da gente no aspecto de saúde mental. A gente tem visto índices alarmantes, né, das questões dos transtornos mentais com relação à ansiedade, depressão, burnout. Então, que sociedade é essa que está adaptada, né, a estar adoecido? Né? Não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade doente. Então, a gente precisa romper essa bolha
criar mais conexão, mais colaboração, mais integração, né, com a própria natureza, porque a gente só cuida daquilo que a gente ama, e também, claro, partindo dessa integração de nós com nós mesmos, olhando cada vez mais para os nossos processos internos de transformação, qual mudança eu quero ver no mundo, é uma frase do Gandhi, né? Qual mudança que eu quero ver em mim para poder gerar essas mudanças que eu quero promover no mundo, né? Então, a gente precisa refletir, questionar, né? É possível pensar essa sustentabilidade sem sentir empatia e conexão com o outro e com a natureza? Bem, essa forma de atuação nos trouxe até aqui. Então, nós precisamos desenvolver um pensamento sistêmico que permita empatia, conexão e mais cuidado. Assim, a gente vai pensar a sustentabilidade nessa era da complexidade. Otto Scharmer, né, do Presence Institute, né, da teoria U, ele fala, né, afirma que nós estamos criando coletivamente resultados que ninguém deseja. Precisamos mudar os padrões da nossa consciência, os padrões do viver, para podermos transformar. Ninguém duvida, né, dos efeitos que as mudanças climáticas estão trazendo, nos mostrando, né? Então, é preciso refletir, nem ficar na apatia, né? Não ficar no medo, e partir para uma ação consciente. Então, precisamos mudar o resultado, porque esse resultado que a gente está vendo, a gente não está provando e está nos afetando, né? Então, eu falo da insustentabilidade do ser, que está provocando aquecimento global, mudanças climáticas, esgotamento dos recursos naturais, desertificação, perda de áreas agricultáveis, desmatamento, perda de biodiversidade. Essa forma de agir, né, que tivemos no nosso paradigma, né, de pensar que a Terra é infinita, sendo que, né, os recursos são finitos, de pensar essa economia infinita, sendo que, na verdade, o nosso próprio planeta tem suas limitações em termos de recursos, ignorar todos os sinais que a natureza nos dá, é uma forma insustentável de ser e de viver. E estamos impactando negativamente todo o nosso ecossistema. Por quê? Porque estamos no modelo do ego, colocando o homem acima de tudo, em primeiro lugar, no egocentrismo, onde tudo, todas as outras espécies precisam servir a esse homem, né? Que no seu ego deseja, né? Tem desejos megalomaníacos, né? Egocentristas, e que usa todos os recursos naturais a seu bel prazer, sem pensar nos impactos e nos reflexos que todas as ações provocam e promovem. É preciso sair desse ego, desse homem no topo da pirâmide, para um ecossistema onde o homem está inserido, onde o homem possa perceber-se natureza, onde o homem acredita que todos dentro do ecossistema têm um papel importante, tudo importa. Outras pessoas importam, outros seres importam, né? No egocentrismo, o homem se coloca acima. A natureza é para ele, para atender todas as suas necessidades. Quando, na verdade, no pensamento da ecologia profunda, nós somos natureza. Nós somos mais uma espécie dentro dos bilhões de espécies que existe aqui no planeta Terra. Então, o pensamento da ecologia profunda, né, desse homem inserido no sistema,
ele passa pela compreensão, né, da conexão com a natureza, da conexão com as pessoas, do cuidado que precisamos ter, na observação dos impactos que promovemos. Não somos mais, né? Não somos mais importantes. Somos tão importantes quanto, né? Então, essa percepção muda tudo quando a gente olha para o tema do ESG, né, para o tema do desenvolvimento sustentável. Nós realmente paramos de pensar só em nós, mas também nas futuras gerações. E aí eu queria trazer para vocês, eco significa casa, vem da sabedoria dos gregos. A casa não é só onde vivemos fisicamente, uma cozinha, um quarto, banheiro, né, uma sala de estar, mas todo o planeta é a nossa casa, onde 8,7 bilhões de espécies vivem como membros de uma mesma família. Todas as espécies são amigas e parentes. Ou seja, eco ou casa é um lugar de relacionamentos. Uma frase do Satish Kumar, meu querido, né, um indiano que mora na Inglaterra há mais de 30 anos, que fundou a Schumacher College há mais de 30 anos. Em sua sabedoria, ele foi buscar a origem da palavra eco, que traz a questão da ecologia, que traz também a questão da economia, né? Todas no mesmo prefixo. A nossa casa, né? Cuidar da nossa casa em todos os aspectos, né? Sociais, ambientais, de governança. Então, também gosto de trazer essa carta, uma parte, um trechinho dessa carta que o chefe Seattle escreveu em 1856, quando os americanos foram tomar suas terras, né? E então ele escreveu a primeira carta que se tornou o primeiro marco do ambientalismo. E apesar de ter sido escrita em 1856, ela é atemporal. Tudo está ligado, como o sangue que une uma família. Todas as coisas estão ligadas. O que acontece à terra recai sobre os filhos da terra. Não foi o homem que teceu a trama da vida. O homem, ele, é só um fio dentro dela. Tudo que ele fizer a teia estará fazendo a si mesmo. Tudo que nós fazemos, provocamos, né? Seja extraindo ou cuidando, depende das pessoas, né? Tudo recai sobre a sociedade, sobre a humanidade. E estamos vendo os reflexos com relação às mudanças climáticas como um efeito de tudo que tem sido feito sem uma inteligência coletiva, sem um pensar complexo, né? Sem um entendimento de que o eco é a nossa casa, de que a Terra é a nossa casa, de que o planeta é a nossa casa. Então, eu não posso entender esse planeta na perspectiva de que eu sou o mais importante, que vou usar todos os recursos e não vou me preocupar com aquilo que eu faço, porque a gente está criando, né, uma ilha de lixo no Oceano Pacífico. A falta de cuidado com o descarte dos materiais. Então, 90% de todo o lixo flutuante dos oceanos são detritos de plásticos. E a cada ano, 8 milhões de toneladas, né, desse plástico chega aos oceanos. Mas não chega apenas aos oceanos, causando efeitos negativos para o turismo. Chega causando efeitos negativos para a nossa alimentação, porque os peixes estão se alimentando de nanoplástico. Então, o plástico vai se decompondo até virar nanopartículas e o peixe come essas nanopartículas. Quando não come o próprio plástico em um tamanho maior ainda, ou quando não ficam, né, presos em seus corpos, no caso das tartarugas, leões marinhos, etc. Que cabeça o homem teve, né? Que pensamento egóico alguém teve ao jogar essa
quantidade, milhares de pneus no fundo do mar, sendo que esses pneus podem ser muito bem aproveitados para fazer calçadas, né? Que inclusive quando as pessoas caem não se machucam, né? Pode ser utilizados para produção de calçados, podem ser utilizados para com inteligência, né? Para tantas outras coisas. Produtos que na natureza levarão milhares de anos para se decompor, mas que podem sim, numa economia, né, sustentável, virar um outro produto. Então, não é sinal de saúde viver numa sociedade doente que não pensa nos animais, que joga os resíduos plásticos e outros em qualquer lugar, nos rios, né, que serão levados, então, aos oceanos, que não pensam, né, na vida de forma sistêmica e holística. Lixo é o rejeito que não tem aproveitamento. Nem tudo é lixo, né? Aquilo que não tem reaproveitamento, sim. Mas quantas coisas a gente pode fazer o uso dos 3 R's, né? Reciclar, reusar, né? E reduzir, né? Então, a gente pode pensar em atitudes no nosso cotidiano, começando por coisas bem simples, como separar os materiais recicláveis, os secos dos molhados, né? Compreender que a gente pode ter uma tecnologia, usinas, né, de lixo, que no Japão já existe, no Brasil já existe, onde apenas uma pequena porcentagem desse material não né, é transformado, inclusive, os materiais orgânicos em energia e os outros materiais serem reaproveitados, serem reciclados, né? Então, a gente precisa ter informação, mas além da informação, ter consciência, estar conectado para entender que as nossas ações impactam o meio ambiente, impactam a vida da sociedade atual e da futura, né? Então, eu trouxe aqui essa tabela, né, com o tempo de decomposição de alguns materiais. Quando a gente pegar um copinho plástico, tem ideia que demora quase 100 anos. Uma garrafa plástica, né, demora quase 100 anos se ela for jogada na natureza, né? Então, mais de 100 anos. Então, que uma linha de pesca, além de 600 anos, olha só, fralda descartável, fralda para os pets, cerca de 450 anos. O vidro, gente, cerca de 1 milhão de anos. O que a gente pode fazer? Triturar um vidro, né? E fazer outra coisa, outro material, né? O pneu, ninguém sabe ao certo, então aquele pneu jogado ali nas profundezas do oceano, ninguém sabe ao certo quanto tempo demoraria, né? Então, é muito sério a gente pensar que o descarte do lixo não impacta na nossa experiência de vida. Então, para além do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é dia 6 de junho, que a gente possa ter essa consciência todos os dias da nossa vida, repensando os velhos hábitos e entendendo como atitudes sustentáveis fazem a diferença no agora e fará a diferença no futuro, né? Então, eu trouxe aqui dicas de preservação a serem praticadas no nosso dia a dia. Os 3 R's. Reduza o seu consumo. Faça jus ao consumo consciente. Se pergunte se você realmente necessita daquele objeto ou se ele é um objeto de desejo. E que, na verdade, você já tem um, nem precisa de vários, né? Reduza o seu consumo, é o primeiro R. Depois, reuse, né? Reutilize e recicle, né? Então, a gente pode aplicar esses R's na nossa vida para a gente ser agente de transformação, né? Para a sustentabilidade. Então, dicas de preservação a serem praticadas. Além dos 3 R's, a economia da água. Coisa que a gente já ouviu, mas será que a gente pratica?
que fechar a torneira enquanto a gente escova os dentes ou lava nossas louças ou toma banho, né, pode gerar uma grande economia de água. Cultivar áreas verdes, manter árvores em nosso planeta, garante a melhor qualidade de um ar mais puro. Então, quantas árvores você já plantou? Eu já plantei mais de uma árvore e quero plantar muitas mais. A gente pode fazer isso, é simples, é possível, né? Diminua o uso de sacolas plásticas, utilize embalagens ecológicas, além, né, de práticas, elas são super sustentáveis. Você pode ter os seus canudos, você pode ter o seu copo, né? Nada precisa ser descartável, ou pelo menos que tenha longa duração. Né? Para que a gente viver nesse modelo do descarte, sendo que não existe outro planeta? Tudo que a gente descarta fica aqui no nosso planeta. Então, a gente precisa pensar sobre os nossos hábitos. Vocês sabiam que um dia sem carne, um dia apenas, pode provocar um impacto ambiental positivo? Vocês sabiam que quando a gente deixa de comer carne por um dia, a gente poupa 24 metros quadrados de terra, poupa 8 quilos de grãos, deixa de emitir 11 quilos de gás carbônico e economiza 60 litros de água, né? Dos reservatórios de água doce, enfim. Então, se você ainda não é adepto do vegetarianismo, tudo bem. Que tal trazer um dia sem carne para a sua dieta, né? Ande de bicicleta, além de proporcionar bem-estar e ser considerado uma grande aliada à saúde, evita a poluição ao ar. Eu estive na Schumacher College em 2027 e quando eu voltei, mais ou menos, eu voltei em dezembro, em abril, eu vendi o meu carro, né? E hoje, então tínhamos 2 carros na família, hoje temos um, e eu faço uso, sim, de transporte público, né? De metrô, dos aplicativos, porque a gente tem mania de ter muitos carros para levar apenas uma pessoa. A quantidade de poluentes que a gente emite, né, que vai provocando o efeito estufa e vai provocando o aquecimento, e aí todos os efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas que estamos vivendo no nosso dia a dia, né? Então, gente, essa tomada de consciência que vai gerar uma tomada de decisão e de atitude, ela parte da gente e assim a gente vai influenciando o coletivo. O que você faz diferença no mundo. E você precisa decidir que tipo de diferença você quer fazer. Essa frase da Jane Goodall, né, uma ativista, né, que inclusive atuou, né, estudou os primatas. Então, nós somos capazes de criar um mundo muito melhor, mais nobre e respeitoso com o resto das espécies. Nós podemos fazer essa diferença no mundo. Então, se você deseja fazer, né, o Gandhi trouxe, seja você a mudança no mundo. Seja você essa mudança que deseja ver no mundo um mundo mais sustentável. Cada um de nós pode fazer a sua parte, pode fazer a diferença. Tudo o que você faz importa e impacta. Tudo que nós fazemos impacta, né? Então, a gente precisa sim estudar, ler, assistir palestras, ter inspiração. Mas a partir dessa inspiração, a gente precisa desenvolver pensamento crítico. Esse pensamento crítico aliado ao autoconhecimento é que vai gerar transformação. Às vezes a gente quer ver a transformação no outro, mas não está aberto a provocar e promover transformações em nós. Todos constroem cultura, né? Então, que cultura queremos construir? De um mundo mais sustentável, mais feliz, mais saudável? Então, cabe a nós, a cada um de nós, plantar as árvores, plantar as boas sementes do florescimento humano,
plantar as boas práticas na vida pessoal, na nossa vida profissional, sendo agentes de transformação. Então, ouse fazer o que você ama, contribua de forma sistêmica para que a gente possa viver, né, de forma mais saudável, mais justa, mais sustentável. Viva com gratidão, aprecie a sua vida, né, e faça a diferença por onde você passar. Assim eu termino a minha fala, deixando aqui, né, o meu @ felicidade_sustentável, site felicidadesustentável.com.br, agradecendo a oportunidade de estar participando desse evento com renomados palestrantes. E assim, a gente vai contribuindo para a expansão da consciência, para a expansão das nossas atitudes, para a criação de novas ações no mundo, para sermos realmente mais felizes e sustentáveis. E é assim que eu finalizo a minha participação aqui.